dia, Paulo Moura, cientista político, 13 de agosto de 2022. Alguém está pregando golpe no Brasil? Perguntou o presidente Bolsonaro entrevistado por um jornalista esses dias. Existe ameaça à democracia? Pois é. Do meu ponto de vista, e acho que do seu também, risco zero. No entanto, a oposição resolveu atacar o presidente Bolsonaro por este ângulo. Diante disso, a pergunta que fica é: quantos votos o presidente perde sendo atacado por aí? Esse discurso é eleitoralmente eficaz? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Lembro que as Big Tech de mídia social estão restringindo o alcance dos canais da direita, isto afeta a audiência e a receita do meu canal. Se você puder pingar o seu Pix, eu agradeço. Vamos lá, gente. Eu defendo aqui, para quem acompanha a minha linha de análise no canal, que um estrategista de campanha eleitoral ele tem que se deparar com uma determinada realidade e avaliar, utilizando ferramentas de pesquisa, não essas pesquisas publicadas, para descobrir quais são ou qual é o principal ou os quais são os principais sentimentos do eleitor numa determinada eleição. O eleitor se define, escolhe um candidato para presidente, para governador, para prefeito, com base numa motivação central e em algumas motivações secundárias. Mas sempre há um motivo central para a escolha. E esse motivo está ancorado na ideia de que o candidato tem que oferecer a melhor solução para esse principal problema. Então o eleitor diz: hoje o meu principal problema é esse aqui. Quem é o candidato que pode resolver? O candidato que conseguir convencer que é ele que pode resolver o problema tende a vencer a eleição se acertar a sua comunicação. Então tem que acertar o diagnóstico sobre o sentimento do eleitor e acertar a linha de comunicação, ter um bom desempenho do candidato ao longo da campanha. O principal problema que o povo brasileiro estava vivendo era a questão da inflação. O PT, na sua convenção, no seu evento de lançamento da candidatura Lula, diante do cenário existente há poucos meses atrás, depois que enquadrou Lula e o Lula parou de falar besteira, decidiu atacar o presidente Bolsonaro em dois flancos. Um flanco era o flanco da economia, a questão da inflação, o outro flanco era a questão da democracia. Isso que eles estão fazendo agora. Acusar o presidente autoritário, golpista e tentar desgastar o presidente junto a um eleitorado mais de classe média, mais intelectualizado, imprensa, jornalistas e assim por diante, que já são naturalmente de oposição e acreditam nesse papo furado, né, de que o presidente seria autoritário e quereria ameaçar a democracia no Brasil. Mas o centro do discurso do PT era a questão da inflação. Atacar o governo na questão da inflação. E eu confesso a vocês que estava muito preocupado, porque de fato este era, até pouco tempo atrás, o nosso flanco mais vulnerável. Não por acaso foi escolhido pelo PT para atacar. O ataque à democracia era um ataque secundário. Então você, ao falar de inflação, num contexto em que a inflação estava subindo, que o preço dos combustíveis subia praticamente uma vez por semana, estava atacando um problema real do povo brasileiro e colocando o nosso governo, o nosso presidente, o nosso candidato à reeleição na defensiva. E o presidente, então, atacou este problema, resolveu esse problema, derrubou o preço dos combustíveis, que continuam caindo, como consequência, provocou uma queda da inflação e isso roubou o discurso do PT, mudou completamente as circunstâncias, a conjuntura da eleição. Então o presidente que estava na defensiva, fruto das atitudes políticas e decisões que tomou, resolveu o problema do povo brasileiro e passou à ofensiva. Os inimigos agora estão
meio que paralisados, observando o impacto dessas medidas no bolso do eleitor e no humor do eleitor e seu reflexo na competitividade da campanha do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro começou a crescer, Lula começou a cair e está se desenhando no cenário aí a possibilidade do presidente logo ultrapassar o Lula, mesmo nessas pesquisas aí que vocês não acreditam. Este é o cenário. Então a oposição perdeu o mote do seu principal discurso, que era a questão da inflação. E este sim é um fator preocupante, que se você é governante e está numa situação de disparada da inflação e não apresenta solução, dificilmente você se reelege, e vice-versa. Se você ataca o problema, resolve o problema, alivia o bolso, o povo, o povão, quer dizer, aquelas pessoas com baixo poder aquisitivo, que sentem mais duramente a inflação, comendo salário, poder de compra caindo, abandonam você e vice-versa. No momento em que você derruba a inflação, você está botando dinheiro no bolso das pessoas. E isso é uma sensação muito mais poderosa de qualquer discurso. Então você ganha discurso. E você ganha um discurso que toca em algo que as pessoas estão sentindo. Portanto, um discurso eleitoralmente altamente eficaz. Ao contrário desse discurso de democracia. A democracia é uma abstração. Quer dizer, é um sistema de processamento de decisões coletivas, de solução de conflitos, de escolha de governantes pela via pacífica e pela competição eleitoral, que pressupõe a existência de liberdade de expressão, liberdade de organização, de manifestação, para que as pessoas possam defender as suas ideias e escolher os seus governantes. Hoje, na prática, quem está ameaçando a liberdade é o outro lado. É o STF, que é o segundo maior partido de oposição no Brasil, a meu ver. O primeiro é a imprensa, que bate diariamente no presidente. E essa turma perdeu o discurso. Então, respondendo à pergunta que eu fiz na chamada do vídeo, eu tenho certeza que esse ataque pelo viés da democracia não tem eficácia eleitoral. Essa discussão é uma discussão que afeta uma camada intelectualizada da sociedade, professores universitários, jornalistas, gente com um alto grau de instrução e que pode eventualmente achar que o presidente vai dar um golpe e que ele realmente ameaça a democracia. Esse lero-lero, gente, acompanha o presidente desde a posse. Se vocês vão se lembrar, alguns ministros do STF, na época a Rosa Weber, deu para o presidente uma cópia da Constituição, num daqueles eventos lá do início do governo, como quem dizia que, olha, obedeça o livrinho, como se o presidente tivesse a pretensão de desobedecer o livrinho. Hoje, quem vem para a televisão, para quem vem para a internet segurando o livrinho e acusando os outros de ameaçar e de desobedecer a Constituição é o presidente Bolsonaro. Nesse terreno, eles também estão na defensiva. E o presidente Bolsonaro tem alguns dos seus melhores desempenhos nas pesquisas, justamente entre as camadas de maior grau de instrução e maior faixa de renda. Portanto, uma parcela de público que é minoritária na sociedade, mas que é altamente qualificada e que não acredita que o presidente vai dar golpe ou que o presidente é uma ameaça à democracia. Então, eu fico muito feliz de ver a oposição, sem ter o que dizer, brigando por uma causa que não existe, que não tem razão de ser. A ameaça à democracia, se existe no Brasil, repito, ela está sendo patrocinada por alguns magistrados do STF. O presidente Bolsonaro nunca mandou prender jornalista, nunca mandou fechar jornal. O presidente nem sequer processa aqueles que o chamam de fascista, de genocida. Poderia processar por calúnia, por difamação, sem tolher a liberdade de expressão, dentro da lei de Constituição. Nem isso o presidente faz. Então, enquanto a oposição estiver batendo bumbo nesse lero-lero de ameaça de golpe, de risco de democracia, estamos tranquilos.
o centro do debate eleitoral será em torno do desempenho da economia, que vai muito bem, obrigado, no curto, no médio e no longo prazo. O presidente Bolsonaro tem a oferecer um futuro brilhante para o Brasil. Esse futuro já começou com a queda dos preços, a queda da inflação, aumento do número de empregos e se desenha com uma perspectiva eleitoralmente muito boa para o presidente, porque agora as pessoas têm a capacidade de entender que o Brasil está no rumo certo e de desejar que o Brasil continue com este governo, com este presidente, com o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. A coisa está bem encaminhada e eu não estou vendo por onde a oposição possa alterar a dinâmica do jogo. Calma, nada de salto alto, pessoal. Ainda temos uns 60 dias de primeiro turno pela frente, depois mais o segundo turno, e política é o reino do imprevisto, da mudança constante. Sempre pode acontecer um fato que muda o curso dos acontecimentos. Mas, se nada de muito impactante alterar o curso dos acontecimentos, o presidente está na plataforma de lançamento para a reeleição. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Baixe o aplicativo do seu banco, pinga um Pix aí. A sua doação é fundamental para a continuidade do trabalho de informação e análise independente que eu faço aqui há mais de 2 anos, defendendo valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.